Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, vamos continuar com as análises semanais, ou tentar manter o ritmo dos capítulos do mangá de One Piece, indo para o capítulo 1134. Dicção foi pro caramba, mas capítulo 1134, intitulado A Biblioteca da Coruja. Onde... Que final! Que capítulo, na verdade, tipo... Tá um capítulo mais insano do que o outro. E... Você fica... Cara, eu quero mais. Tá absurdo esse arco de Elbaf, é justamente sobre... tudo isso e muito mais que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, mas é claro que antes de começar a falar sobre tudo isso, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e justamente por isso deixem o like e se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu claro agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, esse capítulo basicamente começa com uma cena até bem peculiar de certa forma, com o Luffy basicamente dando ali alguns cumprimentos formais pro Saul, onde ele ouviu sobre toda a história da Robin e tudo mais. O Saul foi o grande salvador dela e ele mesmo fala de que no passado ele cuidou de um de seus jovens e por isso ele agradece ao Saul e pede desculpas pelo incômodo, permitindo aí ao Saul que ele se apresente. E tipo, você para e pensa e você faz a mesma pergunta que os demais Mugiwaras: onde foi que o Luffy aprendeu isso? E o próprio Saul ali sendo apresentado ao Luffy e tudo mais, e é até legal porque o Luffy falando mó formalzão e não combina com isso. Tem até uma nota ali da edição de que em japonês o Luffy basicamente está usando ali dialeto dos Yakuza para falar mó formalmente com o Saul, então... é uma cena meio inesperada, no mínimo, mas a gente vendo o Saul já conhecia ali o Luffy, que, bom, é bem famoso no fim das contas, e o próprio Saul, quando olha o Luffy e os demais companheiros, ele pergunta a Robin se no fim das contas ela então encontrou o próprio Luffy e os demais curiosos sobre o que, e bom, ela encontrou. Ela realmente encontrou companheiros que a protegem de verdade. Os seus preciosos companheiros que sempre a protegem. E nesse momento a gente basicamente reage tal qual os demais Mugiwaras, que... extremamente emocionados com a fala. E o Luffy que concorda completamente ali sobre essa questão de sempre protegerem ali uns aos outros. Então... que cena bonita a gente tem quando o próprio Saul observando que eles vieram de muito longe, ficando feliz que eles chegaram em Elbaf e até pedindo perdão por, bom, o susto que ele deu, ou pelo menos tentou dar, principalmente na Robin. Ele que treinou muitas vezes aí com a assistente dele, a Ange, pra, bom, ele não sabia direito como reencontrar a Robin, mas acabou que tudo dando muito certo. Onde ele mesmo explica que no passado, como a gente sabe, ele já foi da Marinha e sabe muito bem quão grandiosos são os Yonkous. E ele realmente agradece pelos Mugiwaras terem protegido a Robin, conta com eles a partir de agora também. E o próprio Luffy tranquilaça ali, não, pode deixar com a gente que a gente faz isso. Enquanto a Lilith chega ali na direção do Saul se apresentando. E bom, o Saul não conhece ela de lugar nenhum. E até, bom, como raios você está voando? Só que ela se apresenta como Vegapunk. O que, bom, não é uma certa mentira, meio que é verdade, mas não exatamente.
E o próprio Jinbe ali, sendo ajudado pela Guard Vane, pegam algumas coisas que basicamente eles tiraram de Egghead conforme o Vegapunk pediu. E basicamente dentro desse caixote inteiro tá o Vegapunk. Não exatamente o Vegapunk, mas é o Vegapunk. Sim, esse ficou confuso. Mas tem uma meio que explicação, e o próprio Luffy achando que é um clone do Vegapunk. E bom, meio que é. A própria Lilith explica que nesse aqui foi usada uma metodologia diferente do que nos satélites. Essa aqui é de fato uma cópia perfeita. Esse daí é de fato o Vegapunk que veio a Elba 20 anos atrás. Afinal, se o Vegapunk original deixasse ali Egghead, Laboface por meses, o governo desconfiaria. Ou seja, em outras palavras, ele meio que criou um clone idêntico a si mesmo, que não é muito surpreendente, porque lembrem-se, ele fazia parte do MEDS, que era um grupo de cientistas extremamente renomado e tal, e onde lá, por exemplo, a gente tinha o Judge, que é o pai do Sanji, que, bom, a gente viu que ele trabalha com clonagem e é muito bom nisso, então o Vegapunk aprender isso é um negócio extremamente fácil. Só que até é uma ideia interessante, porque, bom, então se tu para pra pensar, o Vegapunk meio que não tá morto. Bom, o verdadeiro Vegapunk em si tá morto, dá até pra tentar abrir uma discussão filosófica e tudo mais, sobre clones, ética, moral e tudo mais. Mas o ponto é que sim, o Vegapunk original tá morto, mas eles conseguiram recriar o corpo dele. E a gente lembra que o Punk Records ainda existe e está sendo guardado ali pelos outros Vegapunks que basicamente se fundiram numa fusão tanto quanto bizarra, mas basicamente é só conectar a mente com o corpo e o Vegapunk volta basicamente. Óbvio, vai ter gente que vai resmungar e reclamar de que, pô, ninguém morre em One Piece. Cara, a morte do Vegapunk é um negócio questionável, porque é possível tranquilamente burlar isso, clones, a tecnologia que o Vegapunk tem acesso, então ele já devia ter uma carta na manga preparada para caso ele morresse. Tem outras muitas quase mortes, na verdade, que aí já não dá pra aceitar muito. Tipo, o Vegapunk morrer, mas não morrer, beleza, é aceitável, tem ótimas justificativas. Só que, por exemplo, o Pel lá em Alabasta, ele tomou a explosão de uma bomba na fuça e ele sobreviveu. Isso daí é meio forçação de barra. O Vegapunk sobreviver, bom, ele morreu, mas ainda tá vivo. Então é literalmente o morreu, mas passa bem, né? Mas o Vegapunk vivo é um negócio aceitável. Eu nem resmungo muito e tudo mais, eu até acho um negócio criativo, onde a própria Lilith explica que eles conseguiram colocar esse clone em um meio de cultura, então eles fugiram, mas ela não tem ferramentas o suficiente para tirar o clone daí, ou seja, ela vai precisar se estabelecer para depois construir também um novo laboratório. E até vem a própria Bonnie, em meio a tudo isso, perguntando então se ela esperar, a Lilith também vai conseguir consertar o pai dela, o Kuma, que, bom, com certeza, ela mesma responde que é claro. E é outra coisa que também é completamente aceitável, ao mesmo tempo é algo que todo mundo quer ver. Todo mundo ama o Kuma, cara. O Kuma ele é incrível, ainda mais depois daquele flashback dele. Você sai traumatizado com o sofrimento do cara e só ama ainda mais o Kuma porque que personagem foda ele é. Só que o próprio Saul vendo, mas tá bom, se você é o Vegapunk que eu encontrei há 20 anos, eu fico feliz em reencontrar, mas como assim você virou uma mulher? Bom, é uma longa história que depois o Saul vai ter que ouvir e que vai ficar para depois quando a gente vê ali a assistente dele sendo devidamente apresentada. Ela que é a Enja, a assistente do Saul, que trabalha ali como bibliotecária da Biblioteca da Coruja. E também ali tá cuidando de algumas outras crianças, que basicamente o pessoal se escondendo
Porque a fonte, todo esse reencontro da Robin e tudo mais, esse lugar aí é o local onde as crianças geralmente brincam. Mas a Angie pediu para as crianças ficarem bem quietinhas, basicamente, durante todo o reencontro. E meio que também a encenação ali do Saul de tentar dar um susto na Robin, simular ali, né, o primeiro encontro deles. E ela que vem humildemente se apresentando e também apresentando ali a eles a melhor biblioteca e escola de Elbaf, onde a gente realmente vê um quão colossal no fim das contas é. O próprio Soap mega empolgadaço para ver o local onde os guerreiros de Elbaf são educados. A gente tem na apresentação do local que é, cara, como qualquer coisa em One Piece de local. E principalmente em Elbaf, que eu tô achando os designs dos locais muito absurdos. A gente tem mais um lugar muito bem detalhado, construído, a arquitetura, a criatividade que o Oda tem para esse tipo de coisa é absurda. A gente vendo ali sendo apresentado a escola da Morsa, onde as crianças de Elbaf estudam, onde a gente vê que há mais de 20 anos, a pedido do antigo rei, porque, bom, aconteceu algumas coisas com ele ligadas ao Loki, e a gente até ouviu um pouco disso, mas nesse capítulo tem um pouquinho mais de explicações. Mas o antigo rei pediu para que o Saul abrisse essa escola. E é um negócio extremamente absurdo no fim das contas. É extremamente legal toda a ambientação do local. Enquanto o próprio Saul pede para que a Angie e a Gerd basicamente guiem ali os demais Mugiwaras à vontade, porque ele quer levar ali a Robin até a biblioteca. O pessoal mega empolgado, o Chopper querendo ver a biblioteca, querendo saber se os livros são grandões, e bom, são, porque, bom, são gigantes que usam, né? Enquanto o pessoal mega empolgado, a Nami, o Brook sentindo uma certa nostalgia com tudo isso, o Sandy dizendo que vai proteger a Nami, o Frank, que não tá muito interessado com isso, quer saber mais é sobre a grande árvore aí da ilha, enquanto Luffy, Zoro e o Sop são perseguidos por um bando de crianças, mas são gigantes, então a diferença de tamanho ainda é um negócio absurdo e assustador. O próprio Luffy chamando ali. Eles. Tentando não xingar muito, porque, bom, são crianças mal criadas, basicamente são pirralhos. E o próprio Zoro vindo, pô, é pra cortar? O Sop vendo que não, eles são apenas encrenqueiros, então eles vão deixar passar. E bom, como toda escola, tem uns pestinhas encrenqueiros, geralmente do fundão, e tem uns alunos mais de boas e tudo mais. A gente simplesmente vê a turminha ali que veio pra parar ali, esses encrenqueiros dizendo que eles não podem correr atrás dos humaninhos. E na mesma hora eles respeitam completamente a autoridade dos colegas. O próprio Luffy zoando com fracotes eles são, e o Zoro... Pô, esses pirralhos são realmente da Vila dos Guerreiros de Elbaf. E aí a gente vê que chamar de pirralho é um negócio meio errado. E é até legal porque tem uma cena extremamente engraçada, porque o Sop vem tentar defender as crianças de que elas não precisam se aborrecer, que pra ele tudo bem ser chamado de nanico, afinal um dia essas crianças vão sair pro mar e lutar contra bandidos, e ele tentando proteger, levar a moral, e as crianças, não, claro que não, a gente nunca vai fazer isso, é perigoso. Ou seja, ele tentando ajudar, não, as crianças, não, a gente é covarde mesmo, a gente reconhece isso tranquilamente. E o próprio Sam, tipo, o quê? Vocês não são a tropa reserva dos guerreiros de Elbaf? E as crianças que não querem ser chamadas assim, quando do nada surge uma voz feminina dizendo que isso é algo que não está na moda. E bom, é uma voz feminina de uma gigante extremamente bonita.
e estilosa, por sinal, porque a gente simplesmente vê que Luffy e o Sop, principalmente o Luffy, porque, bom, eles basicamente estão em cima do corpo da Ripley Sensei, que é basicamente a professora de biologia da escola da Morsa. A Ripley, que, meu Deus, que design da hora. Eu achei muito legal. Até o próprio. é, a vestimenta, realmente, aqueles negócios viking, também aquelas tatuagens que você geralmente vê, aquelas tatuagens de guerra que os vikings fazem. Ficou muito legal. E o Luffy, em cima, a comissão de frente dela, que, bom, é gigante. Bom, ela é uma gigante, mas talvez maior que o normal para um gigante. Mas o ponto é que ela não se preocupa, vendo que, bom, eles não são tão pesados assim, porque a diferença de tamanho é bem assustadora, onde ela até ali, vendo que talvez isso possa surpreender o Luffy e os demais, afinal, já fazem 100 anos desde que os guerreiros de Elbaf causaram ali o caos pelo mundo. Insultos, violência, pilhagem, guerras. Essa era dos guerreiros de Elbaf já passou. Eles que basicamente eram vikings, de certa forma, se a gente parar pra pensar. E acabaram que as coisas mudaram, onde ela até ali dando bem-vindo a eles e tudo mais, ouviu sobre eles serem a tripulação do Chapéu de Palha pelo Saul, quando a Angie vem pedindo desculpa pela barulheira dos pirralhos, que são os alunos dela, e ela pode chamar eles de pirralho tranquilamente. Eles meio que aceitam. Só que a própria Ripley pegando ali Luffy e o Sop na mão e levando eles lá pro alto, explicando um pouco mais sobre essa mudança de pensamento, basicamente, de Elbaf, onde o sábio rei Harold, que basicamente era o antigo rei, até então rei de Elbaf, ele declarou basicamente o seguinte: ao invés de guerras, vamos comercializar com outros países. Mesmo que isso fosse de contra completamente as tradições dos anciões da vila, ele acabou aceitando isso. O rei, o grandioso rei de Elbaf, que tentou reformar esse país, o mesmo que foi responsável por basicamente encorajar o Saul a construir a escola, a biblioteca e tudo mais, mas que infelizmente foi morto pelo seu próprio filho antes de conseguir realizar o seu sonho. Filho esse que basicamente a gente já sabe que é o Loki. Só que, no entanto, o país não permitiu que esse filho ascendesse ao trono. Ou seja, em Elbaf atualmente não há um rei. Só que a gente até vendo que chega de toda essa aula de história, a própria gente pedindo de fato para que as crianças apresentem a escola para os demais Mugiwaras, enquanto a Ripley puxa ali o Luffy para perto. Ela que queria muito ver basicamente a forma branca do Luffy, que é basicamente a quinta marcha, e o próprio Luffy explica mais uma vez, como ele, por exemplo, explicou lá para Bonnie, que essa é a forma onde ele está completamente livre. E a própria Ripley notou que existe um guerreiro nos mitos de Elbaf que tem aquela mesma aparência. E aí, bom, provavelmente a gente até esperava isso por conta da conversa do Luffy e do Loki, quando o Loki se auto-intitulou Deus do Sol, mas aparentemente o povo de Elbaf, os gigantes, também são uma raça que cultuam ali o Deus do Sol Nika, assim como, por exemplo, a gente tem os Vulcaneiros, e a própria Ripley, que ficou toda animada para ver essa forma do Luffy, afinal eles são da última geração de guerreiros, enquanto que a gente muda de cenário com o Saul apresentando a biblioteca a Robin e alguns Mugiwaras que vão com ela, onde
ele até ali vendo que todo mundo já tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu, basicamente, com o Ohara e tudo mais, depois de todo o incidente. O Saoki, naquela época, ele escapou por um fio e conseguiu, depois disso, chegar em Elbaf. Só que então, os estudiosos ali de Ohara, a gente viu eles completamente desesperados e preocupados com todas aquelas literaturas, os livros e tudo mais. Eles protegeram tudo aquilo mesmo custando a sua vida. Naquela cena que eles basicamente jogam todos os livros no fundo do lago para que ninguém suspeitasse de nada. E ele que, bom, pra quem não lembra, todo aquele flashback que tem o encontro do Vegapunk com o Dragon, a gente viu que tinha um grupo de gigantes, que um desses gigantes estava completamente enfaixado devido a cicatrizes de queimadura, que, bom, basicamente foi quando a gente meio que descobriu que o Saul de fato sim estava vivo, e foi justamente no momento onde ele pediu para que o Hajirudin e os outros levassem ele de volta a Ohara. Ao ver todos aqueles pequenos livros se agarrando à vida, ele chorou, e justamente por isso a gente viu ele e os demais gigantes basicamente recuperaram todo aquele conhecimento que felizmente não foi perdido em Ohara e que agora está justamente guardado ali na biblioteca da coruja, que faz jus ao nome quando a gente vê uma coruja gigantesca lá ao fundo, e é uma biblioteca simplesmente colossal. De fato, todos os livros agora foram transformados de fato em tamanho gigante, até um negócio um tanto quanto estranho, porque todos os livros que são trazidos a esse local ficam gigantes. E até fica essa curiosidade, será que foi só simplesmente algo aleatório? Por mais que nada em One Piece esteja em vão, então o Oda nunca dá ponto sem nó. Mas essa é a misteriosa Biblioteca da Coruja, o local onde jaz a literatura que Ohara protegeu há 22 anos. O Saoki procurou minuciosamente por cada livro e os trouxe para este local. A própria Robin lembra-se de uma das suas conversas com o professor Clover, quando ele apresenta ali a ela a maior biblioteca do mundo, que era até então a biblioteca de Ohara, perguntando se ela gostava de livros. E o próprio Saul, que mal podia acreditar que o dia de mostrar tudo isso finalmente chegou, enquanto a Robin simplesmente se emociona com toda essa cena. Só que a gente muda de cenário para uma conversa, no mínimo, peculiar, quando a gente se dirige ali ao submundo, simplesmente um local em que o Loki mais especificamente está preso, e ele conversando com alguém, perguntando se essa pessoa também está à toa. E a pessoa que está conversando com ele por meio de um Dendemushi das Neves, um modelo de reconhecimento de voz à prova de frio, pergunta ao Loki se ele causou algum incômodo. O Loki que responde que não, que ele só estava matando o tempo, afinal, bom, ele tem muito tempo livre por estar preso, só que ele pergunta para essa pessoa se aquela experiência terrível que ele passou ainda o afeta. E essa pessoa que sim, responde que sim, que é só ele pensar naquilo que ele começa a tremer de novo. O próprio Loki vê que aquilo também irritou ele, de verdade. Ele nunca nem viu e nunca nem encontrou essa pessoa com quem ele conversa. Só que por algum motivo do destino, mesmo sem nunca terem se encontrado pessoalmente, eles são amigos há muito tempo. O próprio Loki confessa que se ele estivesse no local desse seu amigo, ele iria transformar toda a região na qual eles estão conversando sobre em ruínas. E não só isso, como também teria matado todo mundo. A pessoa que está conversando com ele pelo outro lado da linha vê que ele não gostaria que as coisas chegassem a esse ponto, enquanto o Loki, que trata o seu amigo ou quem quer que seja com
certo tratamento de respeito que demonstra que eles têm uma relação até que amigável, por mais curioso que você fique para saber quem é essa pessoa. E bom, essa é só uma das inúmeras perguntas que esse capítulo te faz sair com, onde o próprio Loki observando o quanto a ingenuidade do seu companheiro, porque se o idiota desse não for machucado ao ponto de não conseguir se recuperar, ele vai voltar para ter vingança, aparentemente falando sobre alguém que tentou fazer alguma coisa com seu colega, quem quer que seja. E o próprio colega dele vê que a gentileza se esconde atrás de todas essas palavras violentas do Loki. Foi algo que ele percebeu recentemente. O Loki na mesma hora fica pistola, dizendo que isso dá vontade dele vomitar, não quer vir com esse papo de gentileza. Só com isso ele fica no putaço, porque ele não se considera uma pessoa gentil e não quer que ninguém considere ele gentil. Só que a gente então muda para a última página do capítulo e, bom, a mais bombástica, quando a gente se dirige à vila oeste de Elbaf. O pessoal extremamente empolgado e até ansioso para começar logo todo esse banquete com os Mugiwaras, quando repentinamente raios negros começam a surgir caindo em direção a esse local, enquanto a gente vê que os gigantes já começaram a festejar, só que de um mesmo ciclo satânico, por sinal, que bom, se a gente olhar, lembra o mesmo círculo de ritual pelo qual São Saturno chegou lá do castelo de Mary Joyce até Egghead, no arco de Egghead, e essas duas mesmas e misteriosas pessoas chegam em Elbaf como misteriosos invasores do mesmo jeito. E não são pessoas quaisquer. Especificamente uma delas, porque a gente vê que é acompanhado de uma mulher com o corpo aparentemente todo enfaixado, ou boa parte dele, ela está simplesmente ao lado de, bom, alguém que é idêntico. E eu digo de fato, literalmente idêntico ao Shanks. E aí você vem e faz a pergunta: será que esse é o Shanks? Ou é uma teoria que já ronda a internet há um bom tempo? Talvez seja o irmão gêmeo do Shanks, porque tem uma cena que apareceu no mangá e também no anime há um bom tempo, que é quando o Shanks simplesmente vem ali a se encontrar com os Gorosei. E aí, bom, como assim? Né? Você liga os pontos, porque você pensa que até então o Shanks, nos últimos capítulos que a gente viu, tinha derrotado ali o Kid. Derrotar é pouco, na verdade ele humilhou o Kid de tripulação. Depois saiu de Elbaf. Só que nesse meio caminho a gente viu que ele parou numa ilha para simplesmente... Bom, não exatamente ele, mas o Yasop ter basicamente estraçalhado completamente com Bartolomeu e companhia do bando dele. E você para e pensa que, bom, será que é a mesma pessoa ou não? Apesar de que, bom, a gente ficar com essas perguntas vão ser coisas bem pertinentes, ainda mais porque assim como esse capítulo acaba, esse vídeo também vem a se encerrar. A gente termina com essa questão basicamente a ser respondida, essa pulga atrás da orelha para ser respondida apenas nos próximos capítulos. E é claro que, como de costume, espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus.
E foi.